mais uma doutrinária do sábado, da tarde de hoje, né? Do nosso Centro Eurípides Barçanufo. Sejam todos bem-vindos. A nossa palestrante também especial, Juliana Fernandes, que vai nos dar a alegria da tarde de hoje, né? De trazer os ensinamentos para todos nós. E vamos fazer a preparação do ambiente do livro Palavra de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem do número 104, existimos. Vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Jesus, João, capítulo 10, versículo 10. Existimos, existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem as almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se espalpa perdendo saúde, possibilidades em movimentos vazios, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo-se reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimento reparador. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para sustá-la em atividade sem proveito, quando não maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazem. O besta confere a existência, mas a vida é obra nossa. Então, como ele bem cita aqui na mensagem, tão simples, né? E há uma diferença entre viver e existir. Existir, todos nós existimos, mas viver é algo muito mais profundo, né? Então, que nós possamos fazer essa reflexão na tarde de hoje, né? Essa mensagem de abertura. Então, vamos todos nós elevar o nosso pensamento a Jesus, trazê-lo para perto de nós, chamando com o nosso pensamento, rogando ao Pai Criador as bênçãos e agradecendo pela oportunidade sublime e bendita que nos deste na tarde de hoje. Pedimos o auxílio da equipe espiritual e o amparo para todos nós, da equipe do nosso irmão Eurípides Barçanufo, encarnados e desencarnados. Que a todos nós aqui, unissos a vós, Jesus, possamos beber dessa fonte ventosa, através da nossa irmã que traz para nós o esclarecimento como bálsamo lenitivo para as nossas dores e sofrimentos. Assim sendo, Jesus, nesse interim, possamos, unissos a vós, nos deleitar nesse banquete que nos oferece da tarde de hoje. Muita paz e alegria a todos nós, que assim seja. Assim seja. Então, a nossa Fernanda, ficamos com ela, né? Um prazer tê-la conosco na tarde de hoje. Estamos ansiosos para lhe ouvir, com certeza a equipe espiritual também. Gratidão por você, a tarde é sua. Fique bem. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Acho que dá para me ouvir. Sim, estou. Então, é um grande prazer para mim estar aqui hoje, né, pela primeira vez com vocês. Espero que em breve a gente possa estar juntos presencialmente também, com todo mundo vacinado, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, a vontade de Deus, que é um tema difícil, né, complexo, abrangente, e que por vezes é até muito confundido por nós, né? O que também é muito natural, levando em consideração o grau de evolução que a gente está,
porque às vezes é difícil para a gente compreender a nossa própria vontade. Imagine a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, na vida das outras pessoas, né? Para a gente, às vezes, a gente acaba confundindo, às vezes, o que é resultado dos nossos atos com a vontade de Deus, que é uma força que nós ainda estamos muito distantes, infelizmente, nós ainda estamos caminhando a passos muito lentos, devagarzinho, né? E que um dia a gente vai se aproximar muito mais, cada vez mais. Então, certa vez, Jesus estava indo para sua casa e uma grande multidão o acompanhava. E essa multidão estava ali, como sempre, em busca, né, da cura do corpo físico, em busca de consolo, aquele consolo que só Jesus sabia fazer, sabia dar, e de esclarecimento, né? E aí eles estavam acompanhando Jesus até a sua residência, e quando chegaram lá, a multidão era tão grande que a Bíblia fala que Jesus não conseguia nem fazer a sua refeição. E aí, vendo aquela situação, os irmãos e a mãe de Jesus foram até lá, e na verdade, na época, os irmãos de Jesus não compreendiam muito bem a missão de Jesus, né? E às vezes até duvidavam, né, do propósito de Jesus. Mas aí eles foram junto com a mãe e ficaram lá na porta. E o próprio povo disse para Jesus: olha, seus parentes estão à porta, estão querendo falar com você. E a intenção deles, que Jesus já sabia, era justamente tirá-lo dali, né? Impedir que ele continuasse fazendo aquilo que eles viam como algo estranho, como algo prejudicial, eles não viam muito sentido naquilo. E aí é quando Jesus fala, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para o povo, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, naquele momento, Jesus fez algo, né, que ele sempre fazia, que é aproveitar a oportunidade para nos deixar um ensinamento. Diferente de muitos de nós que, se passasse por uma situação dessas, provavelmente iria se irritar, iria lavar roupa suja, fazer escândalo, né, na frente de todo mundo, brigar com a família, mas Jesus não. Jesus aproveitou aquela oportunidade para nos ensinar que existe a família física, a família que está unido, né, que se une a nós em razão do corpo físico, dos laços consanguíneos, e existe também a parentela espiritual, que é o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos explicar. Justamente porque se a gente vê essa passagem de uma forma apressada, a gente pode achar contraditório, né, a postura de Jesus, porque ele sempre foi um espírito tão amoroso, que nos ensinou tanto a acolher, a amar, a cuidar uns dos outros. Imagine se ele iria desprezar sua família. Então, na verdade, ele aproveitou aquele momento para nos ensinar que alguns espíritos estão conosco puramente pelos laços carnais, mas aqueles que entendem a nossa trajetória, que caminham com a gente, que estão unidos com a gente pelos laços de amor, pelo propósito em comum, esses fazem parte da nossa família espiritual. E no caso de Jesus, faz parte dessa família dele, né, da turma dele, aqueles que entendem e que fazem a vontade de Deus. Então, hoje, se a gente for observar, a gente está mais para a família de Jesus? Será que a gente já consegue entender qual é essa vontade de Deus para a nossa vida? Né? A gente tem, na verdade, uma grande dificuldade de entender de fato qual é essa vontade. Uma vez, eu estava, há poucos dias atrás, estava assistindo um programa da Maíse Braga, no canal da Comunhão Espírita de Brasília. A Maíse Braga é uma palestrante muito, muito boa mesmo, assim, maravilhosa. Eu estou um pouco viciada nas palestras dela e nesse programa, que é o Conversando com Maíse. E lá tem a apresentadora, que é a Valesca, o Leandro e a Maíse Braga,
e toda quarta-feira eles ficam comentando sobre um tema, né, ligado ao espiritismo, ao evangelho. E nesse dia eu não lembro exatamente qual era o tema que eles estavam falando, mas eu lembro que a Valesca disse que a frase que mais magoou, que ela ouviu assim, que mais chocou ela quando o filho dela desencarnou, foi justamente uma frase que a gente costuma muito falar no nosso dia a dia, que é foi a vontade de Deus. E quem disse isso foi justamente uma amiga, uma pessoa próxima, que ligou para a casa dela e disse, lógico, para consolar, né, como forma de consolo, mas que na verdade só serviu para deixar ela mais triste, né? Porque a gente não deve esperar que uma mãe compreenda no momento de luto, né? Pelo menos naquele momento de luto, que o filho desencarnou porque Deus quis, né? Eu acho que é pedir demais para uma mãe, independente da religião que ela siga. Porque às vezes eu acho que as pessoas pensam, né, que nós espíritas não sofremos nesse momento. Então, acho até que por isso essa pessoa pode ter tido essa atitude. Também achava que tinha sido realmente a vontade de Deus. E ela diz que tudo bem que realmente podia até estar na trajetória espiritual do filho dela, desencarnar, né, naquele momento, que para ela foi antes da hora, mas que provavelmente isso já estava para acontecer mesmo. Mas naquele momento não era para ser dito, né? Era pedir demais dela. E aí eu me lembrei, quando eu ouvi isso, que eu também passei pela mesma situação quando a minha avó morreu. Que eu comuniquei, né, a minha chefe, que na verdade a minha chefe estava de férias, mas a assessora dela estava tomando conta de tudo, e aí quando minha avó morreu no domingo, eu mandei uma mensagem para essa pessoa informando que ela tinha falecido, ela já sabia que a minha avó estava doente há muitos dias, e ela me disse, foram os desígnios de Deus. E eu lembro o quanto aquilo me chocou na época também, porque eu achei uma frase extremamente fria, né, para ser dita. Então, hoje, analisando até pela ótica espírita, como é que a gente sabe? Essa é uma frase muito comum que a gente usa, até quando algum projeto de algum amigo, de alguém próximo a nós, ou os nossos próprios projetos, né, dão errado, não sai como a gente queria, e geralmente a gente fala, foi a vontade de Deus. E nesses casos que eu contei, até mesmo no momento de morte, a gente gosta de atribuir a Deus essa responsabilidade. Mas será que como é que a gente tem tanta certeza assim que o que acontece é a vontade de Deus, né? Será que tudo que acontece na nossa vida é realmente a materialização da vontade de Deus? Será que a gente pode dizer realmente que todo aquele que morre, mesmo no caso de morte, de desencarne, será que acontece porque Deus quis assim? Se a gente for pensar, por exemplo, numa pessoa que morre de um acidente de carro por sofrer um acidente estando alcoolizado, por exemplo, tem como a gente dizer que morreu porque Deus quis que ela morresse? Ou quando uma pessoa é assassinada, será que a gente tem também como dizer que, porque Deus quis assim mesmo? Como é que Deus vai querer que alguém, né, mate outra pessoa? É como uma moça da Casa da Caridade fala, a Iraci, né? Ela diz que a lei de Deus não precisa desse tipo de ajuda, né? Da nossa ajuda para se fazer, para se concretizar. Deus, na verdade, não quer que a gente suje as nossas mãos e crie mais um karma para a gente. É como aquela frase do Evangelho, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, eu acho que não tem como a gente conhecer a doutrina espírita e pensar dessa forma, porque ela nos mostra a todo momento, justamente, que todos nós nascemos para dar certo, né? Cada um de nós viemos aqui com um propósito, e esse propósito é bom, tem que ser bom, porque Deus é bom, né? Como diz a Maíse Braga, nós prometemos muito antes de encarnar, por isso que a gente conseguiu reencarnar e por isso que muitos espíritos ainda estão na fila, né? Porque a gente prometeu muito. E quando a gente retornar para lá, a gente vai ter que dar conta dessas promessas. E aí vão perguntar, olha, e aí? Você prometeu fazer isso, isso e isso, dessa lista aqui, o que é que você conseguiu realizar?
né? Então, acreditar que tudo acontece pela vontade de Deus é tirar de nós, é muito cômodo, porque tira de nós a nossa responsabilidade. Porque na maioria das vezes o que nos acontece é, na verdade, a resposta da vida aos nossos desejos, aos nossos atos, né? E Deus quer que as suas criaturas sejam independentes, sejam autônomas, né? Então ele respeita as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Até porque, se a gente for parar para pensar, se a vontade de Deus fosse realmente sempre feita, a nossa vida, eu acho que estaria muito melhor. Não é verdade? Se sempre a vontade de Deus fosse feita no mundo, eu acho que a gente já estaria no paraíso há muito tempo. Lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos, que é o irmão X, né? Ele fala sobre as primeiras pregações de Jesus. E ele diz que lá nos primeiros 30 dias de Jesus, dos primeiros dias dos 30 anos de Jesus, ele saiu da Judéia e foi para Jerusalém para começar a sua missão de divulgação do Evangelho. E quando ele chega em Jerusalém, ele sentou na porta de um templo e quando ele sentou, ele foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores que estavam lá ociosos, né? E eles se sentiram muito atraídos pela figura de Jesus, pelo seu olhar profundo, né? Pelo seu magnetismo. Alguns deles se afastaram, mas Hanan se aproximou de Jesus e foi lá, perguntou para ele assim: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí Hanan ficou surpreso, né, com aquela resposta, e perguntou: reino de Deus? E falou até de uma forma irônica, né? Que pensas tu venha a ser isso? E Jesus respondeu: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E aí Hanan falou: obra divina em tuas mãos? E ficou gargalhando, de forma, mostrando desprezo, né, com aquilo que Jesus... E aí ele respondeu. E aí Hanan continuou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? E aí Jesus fala: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E aí ele responde: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina, e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? E aí Jesus responde serenamente: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E ali, impressionado com essa resposta, o Hanan pergunta, né? Conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? E aí Jesus responde: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, vendo essas respostas, né, ouvindo essas respostas de Jesus, o sacerdote se retira irritado, vai para o templo, e a partir de então, Jesus começa a sua missão, né, vai em busca, começa a chamar os discípulos, né, e começa a sua missão de divulgação do evangelho e de construção desse reino que ele veio nos apresentar. Então, é engraçado ver essa passagem e perceber o quanto a gente ainda é muito parecido com Hanan, porque a gente ainda acha que para fazer as coisas espirituais, né, as coisas que Jesus nos ensinou, a gente precisa de coisas materiais. A gente primeiro pensa no material, né? Muitas vezes a gente diz: eu não posso fazer caridade porque eu não tenho dinheiro para ajudar. Eu não posso
ir para a casa espírita porque eu estou muito ocupada e nunca tenho tempo. Ah, eu não posso tal coisa. E aí a gente vai e sempre colocando as coisas da matéria acima das questões espirituais, que justamente se a gente for alimentando esses sentimentos bons, a gente vai aos poucos construindo o que Jesus veio fazer aqui. Porque, na verdade, a missão de Jesus consistia em construir esse reino de Deus no coração dos homens. Né? E esse reino não é feito de tijolos, de mármore, de dinheiro, de monumentos exteriores. Né? Ele é feito de sentimentos. Então, todo o esforço de Jesus consistia em fazer com que a gente entendesse que é necessário a gente amar uns aos outros, é necessário a gente praticar a caridade, devolver o mal com o bem, se colocar no lugar do outro. E há mais de 2000 anos a gente insiste em fazer o contrário disso. Né? Nós achamos que as grandes obras são feitas exteriormente, fora de nós. E nós insistimos em prestar atenção e analisar os defeitos dos outros, os erros dos outros. Até mesmo quando a gente está fazendo um evangelho, uma leitura de algum livro, de uma mensagem espírita, a gente sempre atribui ao outro, sempre atribui a outras pessoas, né? Olha, fulano, essa mensagem aqui é para fulano, vou mandar para ele deveria estar aqui ouvindo isso, né? A gente sempre quer modificar o outro, ou sempre acha que pode ensinar o outro. Quando, na verdade, a mensagem do Evangelho é justamente para fazer com que a gente entenda e para que, a partir daí, não que a gente saia falando as mensagens, mas que a gente saia praticando, né? Que é como diz aquele ditado, o discurso convence, mas o exemplo arrasta, né? Mas, por mais que a máxima do amor ao próximo realmente resuma toda a lei de Deus ensinada por Jesus, como pergunta Kardec na questão 647 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar justamente isso, se essa máxima do amor ao próximo resume toda a lei de Deus. E a espiritualidade dá uma resposta interessante. É necessário mostrar-lhes a aplicação, pois, do contrário, os homens podem negligenciá-las, como já o fazem. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas à interpretação. Então, por isso que a gente deve procurar sempre conhecer as outras leis morais, né? Porque a lei do amor é uma dessas leis, né? Para a gente entender realmente qual é o nosso propósito aqui e quais são os instrumentos que a gente precisa utilizar, que a gente precisa ter para realmente construir esse reino de Deus em nós, que Jesus tanto nos falou. Tem uma história que eu sempre ouço nas palestras, que diz o seguinte: um palestrante espírita desencarnou. E ele era um palestrante muito famoso aqui, fazia muitas palestras e tinha um certo prestígio no nosso meio espírita, né? Todo mundo admirava muito ele pelas coisas que ele dizia, que ele falava, e é lógico que ele acabou sendo uma pessoa se transformando, né? Ou, na verdade, cultivando cada vez mais esse orgulho. Então, quando ele desencarnou, ele achava que ia chegar lá do outro lado com uma luz enorme, né? E, na verdade, ele tinha uma luz muito pálida, muito pequenininha. E quando ele desencarnou, ele encontrou uma senhorinha que sempre assistia às palestras dele. Toda semana ia para o centro espírita e ouvia as palestras dele com muita atenção. E ele sempre notava que ela estava ali, no mesmo lugar, sentada lá atrás, quietinha. E ele lembrou dela. Só que essa senhora tinha uma luz muito maior do que a dele. Uma luz que era capaz de iluminar todo o ambiente. Então, naquele momento, ele ficou extremamente orgulhoso, né? E não satisfeito de sentir isso, ele ainda foi lá e falou com a senhora, disse: como assim? Como é que a senhora tem uma luz dessa se a senhora ouvia as minhas palestras, né? Ou seja, eu te ensinei,
porque eu estava ali toda semana fazendo as minhas explanações e você estava me ouvindo, não era o contrário. Como é que você tem uma luz maior do que a minha? E aí ela responde, pois é, foi porque eu coloquei em prática tudo aquilo que você falava nas palestras. Então, essa história, que eu não sei se é verdadeira ou não, mas ela nos mostra a importância da gente fazer mais do que falar, né? Porque o ato de fazer uma palestra espírita é também um ato de caridade, porque você está dividindo, você está trocando energia, você está dividindo a sua visão, né, de acordo com a doutrina espírita, com outras pessoas, e tem essa troca. É o ato de você fazer uma campanha do quilo, de você participar da evangelização, ou de qualquer outro trabalho, um atendimento fraterno, é um ato de caridade, mas a gente tem que entender que são atos, tudo isso são atos exteriores, né? E a gente não pode negar isso, porque nada adianta a gente fazer todos esses atos que vão sim beneficiar outras pessoas, mas nada adianta se o nosso sentimento não estiver fazendo parte desse ato, né? De nada adianta se a gente não procura se modificar, se a gente vai para a evangelização, por exemplo, que é um trabalho de muita responsabilidade, né? Porque você está ali se propondo a evangelizar crianças ou adolescentes. E não adianta você ter uma conduta muito bonita ali, mas quando você sai, você não age da mesma forma, né? Ou você fazer uma doação e, ao mesmo tempo, você não ter esse desprendimento todo, você só está ali cumprindo mesmo vendo como uma obrigação, ou até pior, para que outras pessoas vejam quanto você é caridoso de estar fazendo aquilo, né? Porque o que importa não é quantas mentes a gente consegue ajudar a esclarecer, ou quantas doações a gente faz ao longo da vida, né? Ou quantas casas espíritas a gente fundou, e sim o quanto a gente conseguiu perdoar, o quanto a gente conseguiu sentir a dor do outro, quantas vezes a gente conseguiu colocar a necessidade do outro sobre a nossa necessidade, o quanto a gente conseguiu não julgar, o quanto a gente conseguiu relevar, compreender. Ou seja, a obra que nós conseguimos edificar dentro de nós. Isso que vai ser contado quando a gente voltar lá para a nossa verdadeira vida. E Frederico Fagner, eu acho que se fala assim, né? O irmão Jacob, do livro Voltei, que é psicografado pelo Chico Xavier, ele fala muito nesse livro sobre isso, porque ele foi um grande espírita, muito famoso na época que ele viveu. Ele foi presidente da Federação Espírita. Eu li também que ele doou um terreno para que fosse construído a Casa dos Artistas. Ele era um homem de muitas posses e sempre gostou de compartilhar. Ele fez muito pelos outros, ele doou muitas coisas, ele ajudou muito, contribuiu muito nas obras espíritas, inclusive materialmente falando. Então, ele fazia muito nesse sentido, mas ele também era um espírito egoísta, orgulhoso, né, principalmente orgulhoso. Ele fala muito no livro. E ele sempre prometia escrever para os amigos, para os espíritas, quando morresse, até para provar para as pessoas que realmente existia essa outra vida. E o primeiro choque que ele tem, quando ele chega lá do outro lado, é perceber que não é tão fácil assim ter essa comunicação, né, que depende de várias coisas. Aí ele explica no livro, quem ainda não leu, é muito interessante. E ele fala um trecho que serve muito para a gente, né, que nos comprometemos e nos designamos como espíritas. Ele diz assim: no fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes, prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender. E se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos, então, filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores.
Chegou, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve, de nossa parte, a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Ó, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para você, membros da grande família que tanto desejais servir, que grafei estas palavras sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Então, eu achei muito interessante essa parte, porque fala justamente para nós, né, espíritas, que muitas vezes, por a gente já ter uma compreensão maior que a doutrina espírita nos dá, isso, né, essa base, a gente acha que já sabe, que já está no patamar muito superior ao resto da humanidade. E a gente tem uma grande decepção quando chega lá do outro lado, porque a gente percebe que, na verdade, o que a gente tinha era uma grande responsabilidade. Porque, na verdade, é quem muito é dado, muito é também cobrado. Então, quanto mais você sabe, mais obrigação você tem de fazer diferente do resto das pessoas, né? De ser melhor, mas não melhor do que os outros, mas melhor do que quando você saiu de lá do plano espiritual. Então, geralmente, quem pensa que a vontade de Deus é sempre feita assim, que tudo que acontece é porque foi a vontade de Deus, Deus quis assim, não deu certo porque é isso mesmo, a vida é assim mesmo. Geralmente é porque fala muito, né, acreditado, que a gente diz, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E por incrível que pareça, por mais que essa frase, a ideia em si, condiga com a ideia do Evangelho, ela não está exatamente na Bíblia, né? Ela não é uma frase bíblica. Ela é, na verdade, uma frase do Alcorão, que é o livro dos muçulmanos. E eles falam lá, um trecho que está essa frase, é bem bonito até. Ele diz assim, ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco, que não esteja registrado no livro lúcido. Então, assim, até no Alcorão, que é onde foi tirada essa frase, que virou mais um ditado para a gente, ela não diz exatamente que Deus permite, né, que Deus queria, e sim que Deus tem ciência de tudo. E realmente, porque Deus é onisciente, ou Deus é onipotente, então ele sabe de todas as coisas. Mas não significa que ele concorde, né? Não significa que ele deseje aquele resultado, aquilo que aconteceu. Porque os nossos atos, as nossas ações e suas consequências são de nossa responsabilidade. E a gente tem uma grande dificuldade de aceitar isso, né? Deus, na verdade, respeita as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, os caminhos que a gente escolheu percorrer, porque ele sabe que um dia a gente vai, mesmo que seja através das provas, né, do sofrimento, a gente vai seguir um caminho melhor, né? Então, lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, eles falam o que é Deus, e Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E foi essa inteligência suprema que criou tudo que existe no universo, todas as criaturas. E Kardec pergunta na questão 38, como criou Deus o universo? E a espiritualidade responde, para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade, todo-poderosa, do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, a vontade de Deus é uma vontade criadora. É ela que mantém tudo funcionando no universo na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia. E para que esse universo funcione dessa forma harmônica,
é necessário que existam leis, né? É como aqui na Terra, a gente, para fazer uma comparação, a gente tem as leis, né, para que a sociedade possa viver também equilibrado. Então, no universo, nós temos também as leis de Deus, que ao contrário das leis humanas, que são passageiras, né? A lei de Deus é eterna. Lá no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, também do Chico Xavier, psicografado por ele, o primeiro capítulo chama-se Em Torno da Prece. E lá, André Luiz estava ouvindo Clarencio falar sobre a prece. E ele diz um trecho muito interessante. Ele estava lá conversando com outros espíritos e disse: todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. E aí alguém pergunta: mas todo petitório reclama quem ouça. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? E aí o orientador responde: a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. Eu achei muito bonito esse trecho, porque ele nos mostra que nada está fora da lei de Deus. Absolutamente tudo que existe está englobado dentro da lei de Deus e está sendo protegido por essa lei. Existe porque essa lei está funcionando. Então, Deus não desampara nenhuma das criaturas, nem mesmo uma planta, né? Deus sempre providencia, através da sua lei, que todas as criaturas tenham seu sustento, que uma simples planta, que para nós é muito simples, mas é também uma criação divina, tenha como se multiplicar, tenha como dar seus frutos, enfim. E muitas vezes a gente se sente desamparado por Deus, né? Nós que somos criaturas, que somos seres superiores a uma planta, a gente acha que Deus esqueceu da gente, quando na verdade não é. A lei de Deus alcança a todos nós e está sempre atuando ao nosso favor. Até mesmo a lei de causa e efeito, né? A lei do livre-arbítrio, a lei da reencarnação, que muitas vezes a gente acha que as coisas que acontecem na nossa vida acontecem porque a gente foi meio que esquecido aqui na Terra, jogado aqui e ninguém não lembra mais da gente. Por isso que a gente está passando por tanto problema, quando na verdade é justamente o contrário. É a lei de Deus atuando para que a gente possa se lapidar e evoluir. Porque se Deus faz isso até com uma planta, com uma flor, imagine se ele não vai fazer isso com seus espíritos, né, com as suas criaturas que ele criou para um propósito maior. Mas então, quais são essas leis, né? Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, chama-se as leis morais, né? Ele vai falar sobre as leis morais. A gente tem as leis físicas, que regulam o movimento, as relações da matéria bruta, e nós temos as leis morais, que diz respeito aos homens e sua relação com Deus e com os outros homens. E lá na pergunta 616, Kardec fala assim: Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? É o que a gente falou agora há pouco. E a espiritualidade diz: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. O que pode acontecer é muitas vezes que nem todos as épocas, né, a gente está pronto para conhecer essas leis, porque a gente precisa obedecer também ao nosso discernimento, né? Então as coisas vão se revelando de acordo com a evolução dos espíritos. E essa lei está escrita onde, afinal de contas, né? Está na nossa consciência, que é onde está, que está na questão 621
do Livro dos Espíritos. E realmente, em todas as épocas, né, da humanidade, as pessoas sempre sentiram necessidade de acreditar em algo maior, de acreditar que alguma coisa estava no controle, né? Isso aconteceu em todas as épocas. E algo que elas não podiam compreender, mas que elas sabiam, de certa forma, que existia. E aí, Kardec pergunta, nesse mesmo capítulo, que fala sobre as leis de Deus, ele pergunta, mas se a lei de Deus está na consciência dos homens, por que é necessário que sempre algo revele essa lei? Porque Deus sempre envia espíritos com o propósito de explicar essa lei, né? Porque se ela está já dentro de nós, então por que tem que vir de tempos em tempos espíritos como Jesus, né? E aí os espíritos respondem que é porque a gente esquece e é necessário que a gente lembre, né? Porque realmente quando a gente encarna, a gente sofre de amnésia e acabamos esquecendo do nosso verdadeiro propósito aqui. A gente acha que o objetivo real das nossas vidas é trabalhar, estudar, ter filho e procurar sempre ganhar dinheiro para viver um conforto físico e para a gente ficar despreocupado o resto da vida. E a gente acha que o grande barato da vida é isso, é lutar por isso, é querer isso, e que as pessoas que já alcançaram esse patamar financeiro, material, essas pessoas estão muito bem, né? Mas nós sabemos que o nosso objetivo real não tem absolutamente nada a ver com isso. Algumas pessoas vêm com essa prova, que na verdade a gente acha, quando está encarnado, que não é uma prova, que é um presente, né? A gente acha que ser rico é um presente, foram os escolhidos por Deus para viver nesse conforto, mas na verdade é uma prova, porque quem vive na riqueza tem muito mais responsabilidade de fazer uma caridade de uma forma mais ampla, que atinja mais pessoas, né? E ao mesmo tempo ele está muito mais sujeito às tentações da vaidade, do orgulho, da sensualidade, da futilidade, né? Ele está muito mais vulnerável a viver se distraindo o tempo todo com as coisas que o dinheiro pode comprar. Então, ele está muito mais vulnerável a viver de uma forma mais superficial e distraído, fugindo do verdadeiro propósito. Então, verdadeira razão da riqueza, da prova da riqueza, é para a gente praticar a caridade, né? Não é para a gente viver como se estivesse de férias. E é justamente por isso que de tempos em tempos Deus envia seus espíritos mensageiros, seus espíritos missionários, para que venham à Terra, embora a lei de Deus esteja na nossa consciência, de fato, né? Porque é justamente por meio dessas leis de Deus que Deus expressa a sua vontade, né? A lei do amor, a lei da justiça, da caridade, da cooperação, da responsabilidade da reencarnação, e é através dessas leis que a gente vai construir esse reino, né? Cada vida, cada encarnação nossa, a gente vai colocando um tijolinho, aí vai ter uma existência que só vai dar para a gente botar um cimentinho, uma coisa bem simples, aí na outra a gente bota mais uns 2 tijolinhos, e assim vai, até que a gente tenha construído esse reino aqui na Terra. Então, gente, eu estou de olho aqui na hora. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase que está no livro Rumo Certo, de Emmanuel, lá no capítulo 54, quando ele fala a mensagem mais com Jesus. Ele diz uma frase que é assim: ante as normas que nos indiquem a elevação para a vida superior, recebamos-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e seguindo adiante, na base do dever retamente executado e da consciência tranquila. Pratiquemos a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista pessoais e a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Porque realmente, se Jesus é o nosso guia e modelo, como diz o Livro dos Espíritos, a gente precisa cada vez mais, o nosso grande propósito, e eu acredito que seja a vontade de Deus,
se a gente pudesse falar assim de uma forma geral para a vida de cada um de nós, justamente que cada vez mais a gente se afaste de quem a gente foi, né? E que a gente vá se aproximando de Jesus, seguindo seus passos através dos seus ensinamentos, refletindo sobre essa proposta que ele nos deixou de renovação e, aos poucos, a gente mudando os nossos pensamentos, mudaremos também os nossos atos e mudaremos, assim, os nossos hábitos, né? Então, é isso, muita paz para todos e muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Juliana, porque cada vez mais nós precisamos ouvir isso, hein? Imagina quanto tempo a gente já tem, como você mencionou, né? Quantos séculos, séculos, e nós ainda precisamos ouvir isso repetidamente, né? Para que a gente possa tentar para a nossa verdadeira, né? Verdadeiro caminho, verdadeiro eu. É gratificante, viu? As suas palavras. Muito bom ter você aqui conosco. Espero que as meninas tragam mais vezes para você concluir mais e que nós possamos continuar, né? Servindo e nos melhorando. Então, nós vamos pedir para você nos dar mais uma alegria de ouvir sua voz através da prece, encerrando a nossa doutrinária. Então, Juliana, o som está desativado. pronto. É, Então, agora vamos fechar os nossos olhos, apaziguar nossos corações, pedir ao Mestre Jesus que nos ilumine neste final de sábado, né? Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, por esses aprendizados que nós temos com a doutrina espírita, agradecer pela oportunidade de conhecer essa doutrina tão consoladora, pedir que nos ajude para que a gente possa cada dia mais tirá-la um pouco do papel e implantá-la em nossas vidas, para que a gente realmente possa construir aos poucos esse reino de Deus dentro dos nossos corações, que a gente possa ficar envolvidos ao longo do dia e da semana nessa energia de paz, de amor, de paciência, e assim que possamos refletir na mensagem do Evangelho. Que assim seja. que assim seja. Obrigada, Juliana. Um prazer. Eu Obrigada que a todos. agradeço.